17 de maio de 2024. Estamos fazendo uma entrevista aqui com o senhor Ábido. E para começar, queria que o senhor se apresentasse, seu nome completo, a data de nascimento. Bom dia, Lucas. Bom dia, Felipe. Bom dia. Foi um prazer de conhecê-lo. Eu conhecer a tua família assim, mas você não sabia, né, Felipe? É o seguinte, meu nome é Abdo Mohamed Adi, nascido no Líbano, o nome da cidade Masjid al-Ris, o Vale Bocá, né? Que não fala Vale do Ivaí, né? Se de Jardim Alegre, Vale do Ivaí. E eu, quando eu completei 18 anos, lá a vida é sacrificada, a lavoura, né? E é muito, naquele tempo era meio difícil, né? A minha mãe tinha 2 irmãos aqui no Brasil, parentesco da minha mãe, tem 2 irmãos. Um mora em Apucarana, que é o Mustafa, e o outro aqui é o Cassim. Então eles trabalhavam com cereais. E naquele tempo era tudo estrada de chão, de Mauá até aqui, era uma dificuldade muito grande. Aí a minha mãe mandou uma carta, naquele tempo não tinha esse negócio de celular e telefone, era difícil, né? Mandou uma carta pro irmão dela e o irmão dela falou, então manda ele aqui, que, né, eu preciso dele aqui. Daí eu vim pro Brasil em 66, via navio. Gastamos 19 dias para chegar. Aí chegamos no Rio de Janeiro, a gente desceu lá, né? Cortei o cabelo lá, porque fazia quase um mês, né? E andamos no centro do Rio, almoçamos lá, depois à noite o navio saiu, vinha para Santos. Aí em Santos chegamos de madrugada, atracou ali, né? Enquanto clareou o dia e tal. Aí meu tio já estava esperando lá, né? Aí a gente veio, né, pro Paraná. De Apucarana, fiquei os dias lá, os 30 dias lá, e depois vim pra cá. E a gente aqui permaneceu, né? Eu fiquei trabalhando com meu tio. Tipo, tomar conta, o gerente, né? Ele comprava cereais aqui, daí o outro tio daqui foi para São Paulo, daí eu fiquei aí. Aí aqui era tudo café, ali onde é esse armazém do ex-prefeito Messias, ali era café. E eu andei mais o saqueirado, os caras que trabalhavam com o tio, cortando o café ali e fui construindo aquele armazém lá para balanção, né? Tinha balanção ali. E comprava cereais. Né? Em 69, meu tio, né, resolveu de vender. Vendeu ali a propriedade, né, e daí comecei a trabalhar por conta. Né? Compra e venda de cereais, já tinha conhecimento com os pessoal da roça, né? E a gente permaneceu por muito tempo comprando cereais, algodão, café. Aí comprei essa propriedade aqui, era do Nelson Rota. E a gente está aqui até hoje. Hoje não tem, por exemplo, só as cooperativas que compram, né? Cereais não tem, mas para nós é importante que, né, o município está crescendo e a cidade cresceu junto também, né? E conta pra gente um pouquinho como que era no Líbano, quando o senhor, a sua infância, desde o seu nascimento, assim, como é que era a vida lá? A vida é aquilo que eu falei no começo, a vida é sacrifício, né? É muito trabalho na roça, e aquele tempo não existia maquinário, não existia nada, era tudo manual, né? Por exemplo, para arar a terra era com cavalo ou com junta de boi, né? Era assim, e colher com a mão, cortar o trigo com ferro, né? Lá plantar trigo, plantar cevada, plantar grão de bico, plantar lentilha, plantar, né? Diversos tipos de, né? Feijão fava, aqui, né? Então era tudo cortado manual, arrancado e tal, e batido naquelas dobradeiras antigas, manual também, né? Era tudo manual. Aí a mãe achou que aquele serviço seria, né? Como eu fiz o primário, né?
E depois aí não voltei para a escola. Ela mandou uma carta para o irmão e acabei vindo para o Brasil, né? Então aquela época a vida era trabalhosa, né? Nós levantava no escuro e voltava em casa no escuro. O serviço trabalhava não é que nem hoje, né? Seria 8 horas, ou 6 horas, ou 4, né? E lá é de sol a sol. Muitas vezes também no tempo de colheita, nós trabalhava até de noite, aproveitando o tempo. Porque não é justo, por exemplo, você fazer uma planta, você, né? Uma lavoura bonita, e enquanto é para colher, enquanto é para juntar, né? Para você fazer o sustento da casa e, né, fazer uns trocos, você deixa a chuva, né, estragar né? Porque lá, quando vem assim, o tempo prejudica muito, né? Lá tempo de neve, tempo de frio, frio mesmo, não é que nem aqui, né? Aqui fala em frio, mas não chega nem 1% do frio que tem lá, né, por causa de neve. Na neve mesmo. Deus o livre, Então era assim. E lá, o senhor tem quantos irmãos que moravam com vocês lá? Mas, quer dizer, eu sou o mais velho da casa. Mais velho? Né? Eu sou nascido 4 de março de 1947. Aí depois nasceu uma irmã, depois irmão, né? Eu sou o mais velho. Então nós éramos 10 irmãos, vivos. E 2 irmãs, uma nasceu com mais ou menos 6 meses e outra, eu acho que deve ser com 60 dias também, Deus levou, né? Então, aquele tempo era difícil, o médico não é, né? Que nem, por exemplo, você fala, não, eu tenho que ir no médico daqui a pouco, não tinha carro. Você tem que ir a cavalo, né? Ou faxinal, ou cidade que tem recurso, né? Então era assim. Nós somos 10 irmãos. 4 homens e 6 mulheres. O senhor pode falar o nome deles pra gente? Fala, não, eu, que é Abdo, né? O meu irmão chama Adi. Adi, ele mora no Canadá. E o outro chama Hassan, que está lá na casa aqui, né, aqui do pai lá. E o outro Amer. Esse Amer, ele morou aqui 10 anos comigo. Eu fui em 85 passear para lá. E daí ele veio e os filhos dele nascidos aqui, no Brasil. Depois ele voltou, ele está lá. Junto com o outro, trabalhando, tocando roça também, lavoura, né? E o outro está no Canadá já, né? Tem a família dele também, casado, já está tudo, né? Os filhos dele casados, tá, hoje tudo, né? Só o que morou aqui comigo, tem uma filha solteira ainda, e o outro lá já tá noiva. Tem uns caçula dele, a caçula tá noiva também para casar agora, acho que mês que vem. Já tá tudo formado, casado, né? E as mulheres são Usaima, Hana, Nurhad, Mona, Zainab e Arquei. 6 mulheres, né? E 4 homens. E o nome do seu pai? Mohamed Adi. Da sua mãe, como é que é o nome dela? Dibi Gadibani. Dibi. E como é que era a relação de você, dos irmãos do senhor com os pais lá na época? É que eu vou falar o quê? Que às vezes a gente lembra muito pouco, porque veja bem, já estou com 58 anos aqui no Brasil. Tem muitas coisas que a gente esquece, até da idioma aí, que por exemplo, né? Eu só estudei lá aqui no Brasil, nenhum dia de escola. Mas tem hora que às vezes alguma palavra você acaba esquecendo, tem que lembrar, né? Mas era uma vida mais ou menos, era uma relação boa. Falando nessa questão do idioma, assim, foi muito difícil para o senhor se adaptar com o idioma aqui, aprendeu? Não foi tão difícil. Talvez os que vieram antes, talvez eles, né, sentiram mais. Mas nós, por exemplo, da nossa época, já era
Na escola você ia desde o primeiro dia, já começa com um caderno da língua árabe, que é do país, e outro, por exemplo, tá onde às vezes o inglês ou o francês. Você tem que estar, né? É. Então você. Eu, por exemplo, falava inglês assim, hoje, né? Tem que pensar. Tal coisa, é esse nome aí. Mas antes, por exemplo, sabia mais ou menos, né? Falava até mais ou menos o inglês, né? Porque era obrigatório, né? É dois idiomas, idioma do país, mais idioma de inglês. Ou inglês ou francês. Conforme a região, por exemplo, vamos supor, no Paraná, uma comparação, né? Uhum. Mais é o francês. Porque de repente o governante, ele, né? É descendente, né? Europeu e tal. Na região, digamos, de Londrina ou de Guarapuava tal, é inglês porque talvez eles dão uma região, né? O descendente deles era de, né? Então assim, na nossa cidade tinha, por exemplo, na escola tinha os dois, né? O inglês e o francês, mas eu optei pelo inglês, estudava inglês. E qual foram os motivos assim que fizeram com que a família do senhor, o senhor chegasse até essa região aqui de Jardim Alegre? Não, o que eu falei Na, no na, começo sim. é que foi questão de, né? Meu tio, ele era comprador de cereais em Apucarana, né? E abriu uma filial aqui, onde é o escritório do Dr. Omar hoje. Ali era um armazém. Eu cheguei ali, tem uma casa ali no fundo, casa de madeira. Então eu fiquei morando ali e comprando cereais ali, para depois construir o armazém. Perfeito. Deixa eu só dar uma pausinha. E da infância do senhor, assim, qual as brincadeiras que costumava brincar lá no Líbano? Como é que era, assim, que as crianças brincavam, que o senhor brincava, o senhor tem memória? Assim? Era, quer dizer, assim, aquelas bolas, mas não é que nem, né? Que nem hoje, um time de futebol e tal. Mas a gente brincava, que era, nós estudava, por exemplo, de segunda a sábado, sábado até meio-dia aula, e depois do meio-dia então ia, né? Então, jogar bola, ou jogar qualquer coisa assim lá, né? É. Da casa onde o senhor morava lá, o senhor tem lembrança dela? Como é que era? Sim, tem. Lembrando. Lá as casas todas de pedra, casa de pedra, construída de pedra, né? E aquele tempo não era laje de concreto que nem hoje, ou de telha, assim, era terra, a nova terra assim e tal, e Grava. Pode continuar. Tô falando da casa, as casas eram de pedra lá, né? Que o senhor tá falando. casa, se prendeu, não mostro aqui a casa, por exemplo, aí, né? Quer ver a casa? Se o Tem senhor foto aí, tiver. mas vou demorar um pouco para achar que tem muita foto aí, né? A gente pega no final, então depois. Né? Eu vim em 66, em 69 eu casei, e daí comecei a trabalhar por conta, e daí em 85 eu voltei a passear lá. Você vê, 20 anos depois, né? Aí eu levei a mulher, as filhas, né? Salva, Alzheimer. O Geber tinha 11 meses, completou um ano lá, né? Foi em novembro, né? Dia 14 de novembro, ficamos dezembro, janeiro e fevereiro, 90 dias lá, né? Então o primeiro aniversário dele foi lá. Deve ter foto, deve ter assim, né? E daí fiquei 90 dias lá, depois voltei agora em 2018, fiquei 60 dias também, eu e a mulher só, né? Os filhos já eram casados, já não foram, né? Já não foi mais. É. E assim, Daí tá, depois voltei do Líbano, fui pro Canadá, fiquei também mais 30 dias no Canadá, que no Canadá eu tenho as irmãs, irmãos, muitos primos, parentes, né? Tem bastante. Família muito grande no Canadá.
E, tipo, de quando o senhor morava, assim, o senhor sentiu alguma diferença de quando o senhor voltou pro Líbano para visitar? É lógico, porque aí é o que a gente vem falando, por exemplo, antigamente era tudo terra, Uhum. depois você voltou, já a maior parte era asfalto, já, né? Tinha uns recursos maiores, por exemplo, saúde, já melhorou, agricultura também, né? Transporte, aí ficou mais, né? Melhorou bastante, tem uma diferença grande. E sobre religião, o senhor tem alguma religião, alguma crença, assim? É o seguinte, quer dizer, lá na minha cidade, Magbali, no Líbano, por exemplo, a maioria é muçulmano, né? Uhum. Mas eu sou filho de muçulmanos e acredito, tenho fé, né? Tenho fé em Deus, né? Então, aí já a minha mulher é católica, meus filhos também aqui, né? Seguiram a religião católica porque, né? Não tem, digamos aqui, mesquita, não tem, né? Uhum. Para ficar sem, então, aí seguiram a religião católica. E essa crença religiosa, assim, ela veio de tradição de família, né? Sim, sim. Hoje minha família, tudo eles lá, né? É muçulmano. Todo muçulmano. Né? E da trajetória escolar do senhor, o senhor já falou um pouco, né? O senhor fez o primário, no caso, no Líbano mesmo? É, Você estudou lá? tem, quer dizer, foi 7 anos de escola, né? 7 anos. É isso. Aí nos primeiros anos, o professor, problema de professor, e era difícil, que o professor via de outra cidade, às vezes não via, né? Então, talvez a gente repetiu 2, 3 anos por falta de professor, né? Aí depois veio outro professor que de lá se formou e coisa. Aí começou tudo de novo. Nós começamos no começo, e aí, graças a Deus, né, gente, né? Aí cheguei a terminar, né, primeiro o primário, né, completo. E os professores, assim, no Líbano, o senhor tem alguma memória de algum professor que marcou o senhor lá na época? Todos os professores tem marca, né? Uhum. Tem professor, por exemplo, que era um cara de lá, um cara muito rígido. Ele não deixava nós sair na rua. Nós, por exemplo, estudar lá, estuda o dia inteiro. Entra 8 horas, né, sai meio-dia para almoço, depois volta 1 hora, sai às 4, né? Aí ele falou, ninguém pode sair de casa, tem que estudar. Ele ia, porque era uma cidade daquele tempo muito pequena, né? Tipo Lidianópolis. Uhum. Era pequena. Então ele ia sondar. Ele sondar, chegava, por exemplo, abaixo da janela e sondava. Se você não está estudando com voz alta, no outro dia era castigado. E lá o pai não liga não, o pai fala assim. Eu entreguei carne e osso, você pode entregar só osso para mim. Assim, para fazer o filho estudar, entendeu? Mais Para rígido, estudar, né? era muito rígido. Então esse professor não deixava a gente sair. Às vezes a mãe mandava para ir na venda, para comprar alguma coisa, buscar na venda. Se ele te ver ali, nós não passava não, voltava para trás. E eu não deixava. Muito rígido. Tem que voltar para casa, ficar na rua, não. Essas coisas não podia não. Uhum. E agora, assim, o senhor pode nos contar, assim, como o senhor conheceu a esposa do senhor? Como é que foi o processo, o namoro, o noivado? E quando eu conheci ela, quando cheguei aqui no Jardim Alegre, então tinha os patrícios, né? Lógico, primeiro a gente procura os patrícios para poder conversar, trocar, né? Uhum. Falar a mesma língua, né? Então aqui tinha 7, 8 famílias libanesas.
O Socasso, ele, eu não conhecia no Líbano, ele, né? Foi conhecer aqui no Brasil, aqui, por exemplo, aqui em Jardim Alegre. E a gente foi lá, quer dizer, né? E a minha mulher, a Cida, ela era, como é que fala? Ela tinha uns 12 para 13 anos e foi babá do Dr. Omar. Ele tinha 2 anos e ela foi babá. A gente ia lá à noite, né, passar as horas, conversar né? E aí ela começou a gostar de mim e daí queria, depois, né? Foi casar com ela ali 10 anos depois. Então, a história é muito comprida, né? Deixa pra lá. Mas então a gente assim, começou a namorar, depois a mãe dela achou que era muito nova, e né, eu também né, não tinha, né? Tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Era muito cedo. E aí a mãe dela não deixou ela, né, por exemplo, namorar, né? Ela estudou junto com, por exemplo, naquela época era o João Pavan, era o Orlando Pessutti, era o Eliseu Marques, era o tal de Irineu que, né? Eles moravam aqui, tinha uma casa aqui, o irmão dele morava aqui. Então eles eram, né, os colegas da escola, né? Nós ia, por exemplo, onde que tinha essa quadra ali que hoje é Emílio Ribas, né? Isso. Era a Anitta Garibaldi. Jogar bola à noite lá na quadra, né? Na quadra. Aí Então, depois o senhor se casou, quantos filhos vocês tiveram? eu tenho um filho do primeiro casamento, que mora em Moarama, e tem 3 com a Cida. A Salwa, o Saima e o Geber. Qual a idade deles, assim? O Rene, ele de 71, 3 de janeiro de 1971. A Salwa, ela de 26 de fevereiro de 79. O Saima 26 de junho de 83. E o Geber é dia 31 de janeiro de 1985. Perfeito. E assim, depois que o senhor chegou aqui, o senhor tinha um trabalho lá que o senhor fazia desde pequeno no Líbano, né? O senhor falou que trabalhava Lá eu lá trabalhava na agricultura, agricultura, né? Junto com meus pais, né? E quando o senhor chegou aqui, continuou com esses mesmos trabalhos de agricultura? Não, eu cheguei aqui e comecei a trabalhar com meu tio no armazém. Armazém. Isso, fazer contabilidade, né? Pesar cereais, né? Naquele tempo era tudo balancinha, pesar e marcar e fazer conta, fazer o cheque para o produtor, tudo manual naquele tempo, né? Até era a maquininha de escrever. Mas aí era difícil, era tudo manual, tudo na caneta. No caso, o senhor foi um pioneiro, assim, das Sim, empresas aqui dos do Jardim, né? pioneiros, A minha família, por exemplo, meus tios, aqui dos pioneiros de Jardim Alegre. Quando meu tio aqui era distrito, ele abriu a firma, foi Pitanga, que pertencia a Pitanga ainda. O município era Pitanga, depois desmembrou Manuel Ribas, depois, né? E vai por aí do Jardim desmembrou, né? Também, né? E que o senhor comprou a empresa também, aí Depois eu montei empresa. Isso. E qual que foi assim Era Ivaí Cereais, vai a ser empresa que eu tinha.
as dificuldades na época assim de montar uma empresa, de administrar uma empresa, como é que era? Até ainda hoje também tem essa dificuldade. A empresa sabe como é que ela dá trabalho, você tem que contabilizar, você não pode deixar, por exemplo, ter saída mais que entrada ou entrada sobrando muito, faltando, né? Você tem que cuidar. Sobre também imposto de renda, você tem que estar mais ou menos sabendo, né? E quando você comprou, quando vendeu, se deu lucro, se não deu lucro, você tem que saber, né? Tem que fazer as contabilidades certinho. Fora esse trabalho como cerealista, com esses cereais, o senhor exerceu outro trabalho assim no decorrer da vida do senhor? Não, eu era cerealista. Só Né? cerealista, Cerealista. né? Tinha uma máquina de café, daí comprava café, algodão, feijão, milho, girassol, mamona, era de tudo. Naquele tempo tinha muito, né? Era de tudo. E nessa época, assim, aconteceu alguma crise, alguma coisa que impactou a economia nesse período? Toda a vida tem, isso aí é normal. É um ano bom, um outro ano mais fraco, ruim, mas isso é normal. E naquele tempo chovia muito porque tinha muito mato, puxava chuva. Muitos cereais estragavam na roça aí, por exemplo, né, a gente montou maquinário para sotar o feijão, né? Toda a vida tem a dificuldade, tem sacrifício, né? Tem lucro, tem perca, né? Então as coisas assim, não é do dia para a noite que vem, não é, né? Para ficar, por exemplo, bem de vida, ou fala rico, né? Como estamos a falar, falando rico. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Né? Muito dedicou trabalho. Muito no trabalho. O que o senhor acha assim daquela época até agora que mudou tanto para bem quanto para mal até hoje, né? E eu vejo, por exemplo, pessoas falam, o tempo antigo era melhor. Era melhor de um jeito. Sobre, por exemplo, a educação dos filhos, sobre o respeito que as pessoas... Antigamente, por exemplo, de menor não podia, né? Era dificilmente você ver uma criança responder para um homem de idade. Era, por exemplo, na escola, tudo obedecer o professor. Hoje, tem aluno que bate no professor. Quer dizer, essa parte, que é essa democracia, ela deu, né, muita liberdade. E principalmente os governantes, que, por exemplo, está uma lei aí que, infelizmente, o deputado faz para adquirir voto, né? Antigamente nós votava, por exemplo, com 21 anos. Depois veio para 18, né? Agora 16. E a liberdade também é assim. Você hoje não manda mais num filho, você não pode corrigir, não pode bater. Quer dizer, você não vai bater para matar. Mas né, dar uma tapa no filho para, né, corrigir ele, para ele, né, ser mais educado, não pode mais. Não. Essa parte. Agora, do outro lado, quer dizer, modernização, assim, hoje, quer dizer, está aqui, o mundo inteiro está aqui no celular, que substitui tanta coisa. E antes não tinha. Nós ia no orelhão ali, tinha um PS, né, aqui, onde o Mercado Santini ali. Nós ficava aquela fila de comerciante para telefonar, às vezes caía a ligação, você não conseguia nem falar para saber o preço dos cereais. Às vezes você perdia dinheiro porque não tinha comunicação. Às vezes ganhava dinheiro porque, né, também não subia, você não ficava sabendo, só depois que abria o tempo. Muitas vezes aí ficava 10, 15 dias sem poder sair de casa ou ir lá buscar cereais no sítio, feijão, milho. Então as coisas eram assim, ganhava dinheiro, mas era como sacrifício mesmo. Hoje é tudo moderno. Hoje, por exemplo, naquele tempo era toda sacaria, você vai lá debulhar o milho, né? Com aquela debulhadeira, ensacando e tal, depois vinha descarregar aqui na cabeça, saqueirada, empilhar dentro do armazém, secava no sol, no terreirão, o milho. Hoje tudo maquinário que nem põe a mão.
Modernizou tudo. Ah, Né? vai a máquina, colhe tudo, já veio prontinho, né? Vai na cooperativa, tudo a granel, ninguém, né? Uhum. Falar em saqueiro hoje, ninguém sabe o que mais. Essa juventude não sabe o que é saqueiro, né? Não vai saber. Ou, o motorista, por exemplo, fazer carga, soltar carga, não tem mais, né? Não. Mudou tudo. Escola também mudou, né? Antigamente era uma coisa, a professora mandava na escola, hoje não. Hoje ela tem que tomar cuidado para não apanhar do aluno. Hoje em dia os alunos não respeitam, não, o professor já Não, sabe de aula. não tem esse respeito. Isso aí eu acho que tem que voltar, pelo menos ter o respeito. Que não pode dar tanta liberdade, né, para a criança. Hoje a criança de 3 anos já pega o celular e fica o dia inteiro no celular, você não pode tomar o celular da criança. As crianças de antigamente saíam pra brincar na rua. Aí ensina tudo, o que presta e o que não presta. É. Infelizmente é isso aí. Ensina Ensina tudo. um pouco de tecnologia, ensina ali a criança, aprende mais rápido. E eu, porém, no tem tempo muita que, por coisa- exemplo, da minha juventude, no tempo que eu era assim, né, de 8, 10 anos assim, eu nem olhava para a cara do vô, medo. O tio que seja, o meu tio puxava, vem aqui. Ele chegava na venda, falava, dá uma coca aí para ele. E eu saía correndo, de vergonha. Hoje não, hoje o que vê de gente aí na rua só pedindo, Uhum. paga isso, paga aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Antigamente o povo tinha vergonha, mas o povo trabalhava. Todo mundo trabalhava, ninguém, né, pedia. Hoje está demais. Uhum. E o povo joga a culpa no governo, mas não é, a culpa é na gente mesmo, que não educa o filho. Antigamente era diferente. Uhum. E os filhos do senhor, assim, eles deram continuidade na empresa do senhor? Não, porque eu entrei na política, né? Uhum. E fui vice-prefeito por 6 anos, de 82 a 88. Aquele foi o único que, por exemplo, concedeu a eleição toda junto. Para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, presidente, né? E senador, votou para 7, Uhum. naquele de 82, né? E aí depois eu fui prefeito, né? Mais 4 anos. Então dali já as cooperativas, né? Começou, aí parou o armazém, parou, ficou só as cooperativas, né? Uhum. Aí a gente voltou no ramo de torrefação de café, né? Montei a torrefação de café e trabalhei até uns 2018. Aí de lá pra cá, o Geber que passou, né, pra ele, né? Eu não me aposentei, né? Uhum. Então eu não faço mais nada. E hoje em dia é o Geber que está cuidando dessas questões de... Hoje é o Geber que administra tudo. O Geber que com torrefação, ele, né? Uhum. E já que o senhor tocou nesse assunto da política, como é que começou o seu interesse para entrar na política? O interesse, eu desde criança, toda a vida gostei da política. Uhum. Desde o Líbano eu era saiu um candidato para delegado, por exemplo. Lá o delegado votado que nem vota para prefeito. Vota para delegado da cidade. Uhum. É um cara que disputa dele, né? Aí a gente era vizinho e tal, e amigo, né? Meu pai queria que ele fosse vereador, por exemplo, né? Quando foi para prefeito, ele não quis. Mas eu gostava, toda a vida gostei. E aqui, quando cheguei aqui também, aqui meu tio, em Apucarana, ele foi aquele tempo, dos fundadores do antigo MDB, quer dizer, o MDB, né? Mas ele hoje voltou ao MDB. Mas naquele tempo era meio escondido. Uhum. O MDB levou tempo para, né? Que antes era, por exemplo, era militar, né? Isso. E o povo respeitava muito, tinha medo, o militar perseguia, né? Sim.
Aí cheguei aqui, já o primeiro prefeito José Carlos Mundo era amigo da família, né? Aí começamos aí, né? Já com ele depois a gente começou, né? Falar em política e sabe como é que é o povo da roça, como a gente tem o armazém, né? Eles depositavam muita confiança na gente, né? Uhum. Aí perguntava em quem deve votar e tal, o que você acha. E a gente envolveu na política, né? Foi assim. E o senhor, qual foi o primeiro cargo assim político que o senhor se candidatou aqui no município? Não, foi a vice-prefeito. Foi a vice-prefeito, né? Foi a vice-prefeito. E depois o senhor foi se candidatando a outros cargos? Não, ou daí eu fui chegou a prefeito. A prefeito já, né? Isso. Eu era vice e daí saí para prefeito. Você poderia nos contar assim como foi a campanha política, como que era na época que se fazia Aquele essas tempo campanhas? era tudo aberto, tudo, você saía, fazia comício aqui, ali e tal. O município, Lindianópolis, pertencia a Jardim Alegre ainda, sabe? Tinha, em todas as comunidades a gente fazia comício, levava o povo em cima de caminhão, fazia comício e tal, né? Hoje já é tudo proibido. Hoje é, né? Hoje é tudo proibido. E existia tipo muita dificuldade nessas campanhas, às vezes o pessoal não aceitar, às vezes tem. Toda a vida teve esse negócio de você ter o a favor e o contra, né? Assim é normal, né? Porque tem pessoas que, né? Quer você, outras pessoas não quer que é outra pessoa, né? A política é assim. E como era a relação do senhor com a população do município? A relação do senhor com a população do município? Nessa População? época? É, Era só normal. normal? Eu tenho, graças a Deus, tenho amizade com todo mundo. Uhum. Tanto aqui como Lindianópolis, que hoje é município, né? Aham. Todo mundo. A gente se dá bem, né? Relação boa. Aí já, passando quando o senhor já era prefeito, assim, sobre a história do esporte aqui no município, né? Que nós somos a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer também, queria que o senhor nos contasse como que era o esporte aqui nessa época. Olha assim. aqui, eu acho que o prefeito que apoia o esporte que nem eu, acho que não teve. Nós tinha a escolinha, levava as crianças, por exemplo, para jogar Camorão, Maringá. No Vale do Ivaí foi em toda parte. O ônibus levava os alunos com lanche e tal, né? Eles, né? O secretário do esporte, né? Ele tinha já uma autonomia para fazer isso. Dava lanche para os alunos, para as crianças, né? E tinha bastante criança. Aí o doutor Floriano pode perguntar aos filhos dele, era um aluno é muita gente, né? Que o esporte, eu acho que um lazer que, assim, além de ser lazer, educação também, e é cultura, né? Porque a criança está brincando, tá se divertindo com bola, não está pensando em outra coisa, né? Coisa que não presta. Sim, certeza. Então eu incentivei muito. Nós, por exemplo, o time aqui, a iluminação do estádio aí, né? Quer dizer, enquanto eu era vice, né, foi feito o estádio, do Alzimiro Rec, e depois eu fiz a iluminação, e nós trazia time de fora, já trouxe, por exemplo, os veteranos do Santos, do Corinthians, jogar aqui. E nós, por exemplo, participamos de Taça Paraná. Muitas vezes chegamos a levar, por exemplo, o time aí até disputar na segunda divisão. Foi em Cascavel, foi em Paranaguá, foi em Bandeirante, foi, né? Onde tinha, né? Eu mandava o time também, eu dava muito apoio. A região aqui de Jardim Alegre, ela era E, sempre campeã nesses sim, campeonatos. né, não, o Jardim era bem, né? Futebol de salão mesmo, quantas vezes foi campeão?
E depois também, quer dizer, eu dei uma ideia para os prefeitos aqui do Vale do Ivaí, nós fizemos, por exemplo, era todo final da semana uma prefeitura contra a prefeitura. Não podia contratar jogador. Ah, mas fulano joga bem, ele vai. Não. Era só funcionário. Só os funcionários da prefeitura. Ia jogar em Marumbi, ia jogar em Jandaia, ia jogar, por exemplo, no Arribas, ou Vaiporã, e aí Vaiporã vinha jogar aqui. Era assim. Tratava jogo, né? Fazia o rodízio, né? Prefeitura contra a prefeitura. Legal. A turma gostava muito. E na época da gestão do senhor, já Jardim sediava os jogos, por exemplo, igual o Jabes? O Jabes, o primeiro aqui no Vale do Ivaí foi o Jardim Alegre. Antes de Vaiporã, antes de Manoel Ribas, antes de São João. Foi o primeiro do Vale do Ivaí, o Vale do Ivaí foi o primeiro ginásio. Depois de Arapongas, né? Apucarana não tinha ainda. Foi. O primeiro ginásio de esportes foi aqui em Jardim Alegre, então. Quer dizer, o primeiro do Vale ali, porque Arapongas pertence ao Vale do Ivaí também, né? Primeiro foi Arapongas, depois Jardim Alegre. Depois Jardim Alegre. Aí depois foi Vaiporã, depois foi São João, foi Faxinal. E assim, como é que era o cenário cultural aqui no município, a cultura, né, na gestão do senhor? Se tinha as festividades, eventos de teatro, dança, por exemplo? Assim. Tinha. Isso aquele tempo era animado, rapaz, as mulheradas inventavam, né? Coisa assim que a gente dava incentivo, a secretária da educação. Ele sempre estava, né? Tinha criatividade, né? E o povo gostava. O povo era unido, não é que nem hoje. Hoje dificilmente sai assim né? Hoje em dia, se tem um teatro ou um evento aqui, dificilmente o povo vai, né? Pois é, porque por falta de incentivo. Falta de incentivo. Você vê até social, assim, baile. Baile social não saia mais. Não tem mais. Você não vê um casal. Antigamente era só os casal idosos que iam nos bailes. A juventude não ia. Era só os idosos, acima de 50, 60 anos, tudo, né? O clube lutava. Tinha o clube velho ali que foi desmanchado, era de madeira, e foi feito lá em cima. E lotava, né? Foi feito tudo aquilo lá com o pessoal que ia. Era todo mês, saía um baile, todo mês, às vezes duas vezes por mês, onde foi construído lá o clube da piscina. Foi tudo a sociedade que fez, que colaborou, construiu, né? Não foi dinheiro do município, assim, de prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo federal, de deputado, não. Ajuda de ninguém, era só Do povo. Só do povo. Cobrava ainda, né? A mesa assim, né? E aí reservar a mesa, ia, né? Às vezes até 100 casal. E é bastante gente. O Abel Bortolom era, né? Que, por exemplo, né? Foi muito tempo presidente do clube. E eu fui 2 vezes no começo. No esporte e do clube, né? E depois foi daí, quando começou, né? Começamos a fazer lá em cima. O baile saía a cada 20 dias, um baile, né? Social, bom. Arrecadava dinheiro. O povo tinha vontade. Não é que nem hoje. Hoje, se fazer um baile social, não vai ninguém. Eu não sei porquê, né? E nesses bailes, você tinha bastante artista aqui da cidade que tocava, cantava Não, mas, nesses bailes? Era música assim que era uma coisa ali, né? Como é que fala? Aquelas
Fita, né? Fita, isso. É. Às vezes, quando é muito, era, por exemplo, na cidade, tinha uns caras que tocavam sanfona, Aham. animavam o baile, né? Animava. É. E na gestão do senhor teve o festival de música também, um festival de novos talentos? E eu acho que teve, né? Mas sempre fazia isso, trazia, né? Pessoal de fora para acompanhar, né? Uhum. É. Teve sim. E sobre as festas assim, que tinha no município, por exemplo, festa final de ano, festa do. Que essas festas abertas, assim, né? A gente tem no final de ano a festa da virada e tal. Na gestão Sempre do senhor. teve. Sempre teve. E a Eu prefeitura sempre, por exemplo, nós fazia rodeio. rodeia. Fazia rodeio. Era todo ano, 4 anos de prefeito, 4 anos fazia rodeio. Uhum. Trazia para aqui a região, vinha todo mundo, né? Fazia mesa da amargura, laço. Né? E tava muita Era gente. animado. Animado De demais. festa, churrasco, carne, né? O povo ia, viu? Então tirava a despesa era tudo assim, porque o pessoal que pagava, né? Uhum. E a prefeitura tinha participação direta nesses eventos, sim, um Tinha, sim, apoio, a um prefeitura tem uma financiamento. parte, né? Tinha uma parte que é o incentivo da prefeitura, né? Aham. Para fazer todo ano. 7 de setembro era também desfile, depois parou, né? Você vê. Voltou recentemente a ter esse desfile, não foi? Voltou a ter recentemente o desfile. Acho que foi em 2017 que voltaram a fazer. É. Ficou bastante tempo nessa aí, né? E É. era a educação, né, que fazia O esse. mandato do Natal, dos vírus e tal, daí não teve, né? Depois voltou. Agora está tendo. E juntava muita gente, né? Era bem bonito esses desfiles. E, vixe, Pouca lembrança da época, assim, mas eu participei de um, estudava, assim, era não, era animado, né? fanfarra tocando, né? Era. Coisa maravilhosa. Só dar uma pausa. Na educação, assim, no mandato do senhor durante o seu governo, como é que era o incentivo à educação? Eu dei muito incentivo à educação, viu? Mas eu ganhei, por exemplo, a prefeito no segundo ano, o governador era Álvaro Dias, ele falou, vamos tirar as escolas. Tinha 47 escolas municipal no interior ali. Cada água tinha uma escola, cada bairro tinha uma escola. E aí, na verdade, era difícil. Aí tem que trazer para a cidade. Uhum. Aí eu falei para ele, vai ter que fazer um segundo grau para o Jardim Florestal. Aí nós levamos o segundo grau para o Jardim Florestal. Foi. Não tinha, por exemplo, muita cidade não tinha segundo grau, nós levamos lá no Jardim Florestal. Na sede, por exemplo, não tinha, né? Nós levamos o Jardim Florestal, porque tinha muito aluno naquele tempo, a região tinha muita gente. Brasília, Palmeirinha, ali, tudo, né? Aqui tinha o ginásio já nessa época? Tinha o ginásio. Daí teve que, por exemplo, transporte desses alunos. Tinha um ônibus só. Aí eu comprei no meu mandato, comprei 7 ônibus para transportar. Aí mandava caminhão também, trazia em cima de caçamba. Aqui na Água dos Patos, ali no lugar mais perto, a Água Sarandi e tal. Comecei a mandar caminhão para dar conta. Hoje já tem bastante ônibus para transporte escolar e não tem aluno, né? É. No interior quase, né? Antes era, Parou tudo, né? era mais aluno que Você transporte. vê, hoje Barra Preta tinha mais de 400 alunos.
Jardim Florestal chegou a ter acho que 700. Hoje não tem, quer dizer, tá querendo fechar as escolas ali, né? Por falta de aluno. A da Barra Preta mesmo, eles estão quase fechando por falta Não, de tô aluno. falando por falta de aluno. É. Por falta de aluno. O povo tudo muda pra cidade, É. ou que mora lá manda o filho pra cá. Isso, é. Tá faltando aluno. Não, Aqui o povo era o contrário, né? Era Aham. mais ou menos 30% na cidade, 70% na zona rural. Hoje o contrário. Uhum. Tem 70%, 80% que já. A maioria dos agricultores mora na cidade e vai trabalhar durante o dia. Uhum. No sítio não tem mais ninguém. Não. Você pega uma região assim que, né, conta nos dedos quantas pessoas moram ali. Hoje não tem mais gente morando Não. no sítio. Hoje tudo na cidade. Mudou tudo, né? e na questão da estrutura da prefeitura, assim, dentro da secretaria, como é que é organizado no lado do senhor, assim, a administração mesmo? Tinha. Que nem hoje. Você tinha a secretária para educação, para cada setor tem um secretário, né? Sim. Para dar conta, senão não dá conta. E na questão da saúde, assim, no mandato do senhor? Na saúde, nós, por exemplo, na minha campanha, enquanto eu era vice-prefeito, o pedido muito nós fizemos, por exemplo, uma pesquisa para ver o que o povo queria. Aí o povo optou por um hospital, hospital municipal. Então começou na gestão do Salzemiro e depois eu terminei o hospital e a inauguração do hospital e está até hoje. Então aí aqui na cidade tinha Hospital Dr. Rubens, Dr. José, Dr. Rick, Dr. Simão, tinha 4 hospitais particulares. Uhum. Depois que fizemos o hospital municipal, foi acabando, Fecharam tudo. Fechou. Eu até lembro que tinha um lá perto de casa, qual que era o nome daquele que é onde hoje é o Cristóvão? Tinha um lá que era perto do Cristóvão. O senhor lembra o nome? Samaritano, né? Samaritano? Dr. Henrique? Samaritano, que é o Dr. Rick. Uhum. Cunhado do Osmir. Cunhado do professor Osmir. Era dele o hospital. Tinha 4 hospitais no ano. Com hospital e posto de saúde, farmácia. O essas coisas. posto era também, né? Pequeno, mas era, né? Quer dizer, hoje foi aumentando mais porque a demanda está bem maior, né? Demanda Hoje maior. só ficou o posto de saúde e o hospital municipal. Né? E aquele tempo não tinha o SUS, não tinha. Era tudo que você, do recurso próprio da prefeitura. Não tinha ajuda. Não tinha ajuda do governo. Não, era difícil. Era difícil. Essa questão do transporte na saúde também, como é que era feito o transporte? Ambulância ou carro que levava o pessoal Tinha uma, depois comprou mais uma, ficou 2 só para atender o município e levar para Curitiba, levar para Londrina, levar para Apucarana, né? Corria dia à noite. Hoje tem bastante carro na saúde, né? Sim. E a demanda E era aquele maior. tempo quer dizer, recurso do município. Hoje vem tudo do governo federal, Do né? governo federal. Até isso que eu ia Tanto perguntar. transporte escolar como transporte, né, da saúde, é tudo do governo. Antigamente não era. Uhum. Maquinário, por exemplo, a prefeitura, um caminhão, uma niveladora, uma pá carregadeira, reta escavadeira, aquele tempo tudo recurso próprio. Trator de esteira. Hoje não. Hoje veio do governo, né? Bem, Então mudou.
O senhor poderia nos contar, assim, teve alguma obra especial, assim, que marcou o senhor fez aqui para o município? Que o senhor marcou mesmo, o senhor, que tem memória até hoje? O que marcou minha administração, eu acredito, Uhum. coisa que a gente faz com amor, sabe? Foi o Hospital Municipal, foi asfalto para Barra Preta, foi casas populares. Eu fiz na época, comecei a fazer, né? Aí você sabe que não sai de uma hora para outra, né? Uhum. O secretário da Romanelli me deu 400 casas. Então foi o conjunto Zé Pachuski aqui, né? Aqui na Glorinha Rec tinha 50 casas começada pelo o Solzimiro aqui, né? Eu terminei as 50, fiz mais 50. Esse conjunto aqui sem casa. Aí depois eu fiz mais, pedindo 400 casas que o secretário Romanelli me deu, na época era Romanelli secretário. As 200 casas do Zé Pachuski, 72 casas no Lidianópolis, 76. 42 no Porto Bar, 21 aqui na Placa Mar, 11 no Pouso Alegre. No Jardim Florestal era para sair 11 também, depois o pessoal, né, foi embora, ficou só 7, né? Então foi 7 no Jardim Florestal, foi 11 no Pouso Alegre, foi 21 na Placa Luar, 42 lá no Porto Bar, né? Lidianópolis 76. Então foi bastante casa. 200, foi. Então, daí depois entrou Natal, daí dividiu o município, daí, né, eles terminaram as casas, né? E, por exemplo, a APAI não tinha, a implantação da APAI foi no meu tempo. Começou também, era a gente que pagava o professor, pagava o motorista, pagava tudo, porque não tinha, né? Começando a ter, levou um tempo para se habilitar no sistema e hoje o APAI tem o apoio do governo estadual, federal, né? Porque o reconhecido naquele tempo não era reconhecida, né? Então a PAI foi na gestão do senhor. Começou, nós começamos a APAI. E assim, depois de prefeito, assim, o senhor ocupou outro cargo político? Não, em 2002, o governo estadual, Roberto Requião, aí me deram um cargo, eu entrei naquele programa da Leite das Crianças, né? E aí eu fiquei ali 7 anos e pouco, 7 anos e 3 meses, 4 meses, não me lembro mais, como coordenador do programa Leite das Crianças aqui no município. Então, aí fazer o cadastro das crianças e tal, e distribuir o leite, né? E fizemos também, aquele tempo, a microbacia, né? Muitas microbacias aí para o pessoal, aquele tempo podia fazer microbacia nas baixadas para plantar arroz, né? Hoje já não pode mais, porque por causa das minas que você corta, né? Acabou as microbacias. E foi a padaria comunitária, a gente foi no tempo da gente, foi a vaca mecânica, que fazia o leite do soja, né? Aí depois que veio esse leite das crianças, né, mudou tudo, né? Foi engenho de cana, de açúcar, por exemplo, né? Nós foi feito, acho que 9 no município, entre o Jardim e Lidianópolis, tudo, né? Porque pertencia aqui, né? Máquina de beneficiamento de arroz, foi no Pouso Alegre, foi aí no Brasinha, foi no Cascaio, foi lá nos Baianos, Barra Preta.
Então essas maquininhas para as comunidades, o cara tem 2, 3 sacos de arroz, ele levar para beneficiar ali, né? Limpar o arroz. Esse foi no nosso tempo também. Tem muitas coisas que a gente às vezes esquece, né? Mas eu acho que todo prefeito que entra, ele tem que fazer o que é do momento, o que precisa, né? E as coisas foram modernizando, melhorando. Por exemplo, cascalhamento. Naquele tempo, toleiro um em cima do outro. Encalhava caminhão, encalhava debulhadeira, colheitadeira e tal. Você tem que ir lá no andar maquinário, tirar, fazer carreador. Hoje, quase não tem mais isso, né? Não. As estradas estão tudo cascalhadas. Vai carreta buscar cereais, né? Antigamente era difícil. Só caminho no toco. Caminho truque assim não ia, né? No sítio, porque é toleiro para todo lado, estrada ruim, né? Então com o tempo vem melhorando, cada prefeito faz a sua parte, né? Hoje as estradas tá tudo boa para todo lado. Dessa questão da gestão do senhor, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa que não foi perguntado, talvez, que o senhor queira acrescentar para a gente? Como? Sobre a trajetória do mandato do senhor como prefeito. Eu tinha também aquele sonho de asfaltar essa estrada do Florestal. E daí, na época, tinha um financiamento pela Caixa Econômica e outro pelo Banco Mundial. Aí o Banco Mundial acho que suspendeu, não sei como é que foi, e ficou só, daí a gente só conseguiu fazer a estrada Barra Preta, né? E essa estrada do Florestal, depois entrou o Requião, daí o Requião saiu para senador, entrou o vice dele, Mário Pereira. O Mário Pereira falou: Abdo, eu gostaria muito de te ajudar lá, mas não dá. Só se fazer um projeto e fazer pedra irregular, né? Aí nós fizemos uma parte ali. Daí depois entrou outro prefeito, não quis, cancelou, né, o contrato e não continuou fazendo. Aí depois, com o tempo, o deputado Pessotti conseguiu dar uma lama asfáltica por cima da pedra irregular, aí ele ficou bom, né? Então se tivesse feito tudo na época, hoje estava tudo asfaltado, né? Não foi feito. E agora o atual prefeito, eu acho que também diz certo, não sei. Às vezes ele, né, trabalhou em cima dessa estrada para ligar com o Jardim Florestal, e talvez porque o projeto era de pedra irregular, ele começou, pedra irregular já era para ter terminado, né? Mas acho que a firma que pegou, não sei se faliu, o que aconteceu, parou, né? Eles fizeram um trecho do Jardim Florestal até no Brasília. Mas se tivesse tudo certo, eu tinha ligado com isso aí, depois só fazia, né? Uma lama asfáltica por cima, ficava com todo o asfalto. Mas parece que, não sei se parou, eu tenho bastante tempo que não vou nessa estrada ali. Se já continua fazendo essa pedra irregular, não está parado, eu não sei como está. Vocês não sabem também, né? Estão continuando lá. Pedra irregular, né? Porque a pedra irregular é justamente a mão de obra que o governo, né? O município faz a mão de obra e tal, né? E vai fazer. Depois já fica, por exemplo, uma base feita. Depois só uma cobertura de asfalto por cima. É fácil, né? Acho que estava inclusive fazendo asfalto, não lembro se era naquela Florestal. Não, vai sair, eu vi agora o projeto que ele mandou para a Câmara, que o governo hoje, na verdade, bom, a gente não vou nem falar, mas o governador agora liberou para todos os municípios mais ou menos 5,5 milhões para cada município em asfalto. Não pode, por exemplo, fazer outra coisa, tem que ser asfalto, né?
Então o prefeito parece que ele vai dar uma. Lá no Jardim Florestal, ele não fala na estrada, ele fala dentro do Jardim Florestal, a rua tal, é 4 ruas, 5 ruas dentro do Jardim Florestal vai asfaltar a rua projetada lá em cima, ali no. Uhum. Mais uma outra, o Isidoro e não sei o que lá. E vai recapear esse asfalto aqui que daqui até no Palmeirinha. Esse aí eu vi o projeto que ele mandou para a Câmara, sabe? Uhum. Então esse dinheiro tem que ser aplicado nisso daí. Entendi. Quase terminando. Hoje em dia o senhor é atuante no meio político ainda? Participa de reuniões, Eu estava meio. Na verdade fiquei meio afastado um pouco. Mas a turma veio e tal, e tem que participar e coisa, né? Então, talvez a gente vai integrar agora, Aham. ajudar, né? Nas próximas eleições, hein? Hoje mesmo ligaram para mim aí pra gente sentar aí e organizar uma reunião aqui para ver, por exemplo, os chapa de vereadores, que eu acho, né? Uhum. De candidato a prefeito, a vice, quem seria o vice. Porque tanto o Moisés como o Dr. Omar, ninguém escolheu o vice ainda, né? Não está definido, né? Não está definido. Aí essa reunião para mais ou menos ver quem deveria ser, né? Uhum. Então tá vendo aí. E tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar de tudo isso da trajetória de vida do senhor, do seu mandato, que não foi perguntado aqui? Queria acrescentar? Acho que não tem, né? Sobre o que você acha, por exemplo, que ficou para trás sem. Não, queria ver o senhor, para ter lembrado alguma coisa da vida do senhor aí, da trajetória aqui em Jardim Alegre, ou no Líbano mesmo. Não, mas aí eu falei no começo, só isso aí, que que a trajetória de lá, né? Vim Sim. pra cá e tal, e aqui, né? É que só uma Entrei coisa no que comércio e tal, né? talvez não tenha sido perguntado, que o senhor queira acrescentar, assim, se tiver alguma coisa mesmo. Não, acho que tá bom. Uhum. É. Então, para fechar, a gente gostaria de agradecer muito, senhor, pela participação, pela atenção que o senhor deu para a gente, para responder as perguntas nossas. Em nome da Casa da Cultura, da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, a gente agradece demais o senhor. E qualquer coisa, vocês depois da gente aí, sempre procuram a gente aí, às vezes alguma orientação, né? Com Uma certeza. dúvida, né? A gente também Porque quem mora no município tem que estar sempre colaborando com o município, né? Uhum. As coisas sempre mudam, alguma coisa, mas sempre tem que estar atento, colaborando, né? Lógico, a administração faz parte, né? Que o destino do município, dos munícipes, né? Faz parte. Eu acho que o que a gente pode ajudar não vai sonegar, né? Não. Com certeza, a E o gente Brasil também. da gente vê as coisas melhorar, né? É o Vê as objetivo, coisas né? melhorar. Muito melhor. Então a gente tá portas abertas para o senhor, para a família, quem quiser entrar em contato também com nós. A gente vai estar sempre aberto para qualquer coisa. Por exemplo, a sala de vocês é na prefeitura mesmo, não passa? Aqui do lado da capela mortuária ali. Ah, ali no. Aham. Ah, tá. A gente fica ali, a secretaria ali tem a biblioteca também que é do lado. Não, eu sei. Você vê, por exemplo, aqueles terrenos ali foi eu comprei, a Prataca ali, naquele tempo tinha muito, esquecendo de colocar isso daí, né? Muito produtor de, né, bicho de seda e tal, né? E daí eu fui em Londrina, fui com eles lá, e o cara para trazer aqui, né? Aí, mas não precisa do, né?
no local, porque não sei o que. Daí aí eu adquiri, a prefeitura adquiriu aquele terreno lá, né? E demos pra Taca aí. Aquele que é o da Brataque lá do. Ali foi. No meu tempo comprei. Aí outra coisa aqui, pra vocês, eu esqueci de dar. O Pode. Parque Industrial. Industrial. Pode O Parque falar? Industrial também eu que comprei na época e, né? E foi fazendo doação para as empresas instalar aqui no Parque Industrial. Não tinha Parque Industrial. Perfeito. Colocou isso aí, né? Uhum, a gente O coloca. Parque Industrial foi, né? Só no nosso tempo. E o parque continua firme até hoje, né? E eu, por exemplo, a situação do município era difícil e tal, mas a gente lutou e, né? E adquiriu o Parque Industrial. Só que levou muito tempo para evoluir hoje, que começou, né? Uhum. De um tempo para cá que começou a andar, melhorar, né? Tá cada vez melhorando. É. Mas tá bom. Ah, Eu fico satisfeito que pôde também chegar junto, né, com 60 anos, porque eu tô com 58 anos aqui. Quando cheguei, o município estava começando, tinha 2 anos, não tinha nada, era tudo cru, como diz, né? E a gente veio desde aquele tempo, desde o tempo do Clarismundo, junto, lutando pelo município. Quase todos os prefeitos que foram, eu tive minha participação, a minha ajuda, como cerealista, como pessoa, né? Conheço as comunidades, o povo, sempre lutei pelo município. E peço a Deus que sempre nos dá saúde para sempre continuar lutando pelo município. As ideias boas, né? Quem me procura, tal, administração, procurou a gente, sempre a gente deu as ideias, trocou ideia, né? E acompanhou, por exemplo, teve prefeitos aí que até eu não trabalhei para ele, mas ele me procurou, foi com ele em Curitiba, foi no tempo do padre, né? Zé Martins. A gente foi em Curitiba, nas secretarias, né? Junto com ele. Talvez alguma coisa que ele conseguiu, a gente lutou também, né? No INCRA. O pessoal do INCRA, na época, era muito conhecido. Os deputados, né? Era, por exemplo, no tempo do Zé Richa, no tempo do Álvaro Dias, no tempo do Requião. Toda a vida eu participei, né? Assim. E a gente tá aí, não vai virar as costas, né? Tem filhos, tem netos, né? E já vai vir os bisnetos também, né? Já tem 3 bisnetos do filho que mora em Moarama. Ele trabalha no Banco do Brasil. Ele é assistente técnico do Banco do Brasil. Então a gente, né, esperar o futuro também dos filhos, dos netos, né? O que depender da gente, a gente está aí para ajudar, lutar pelo município. E torcer que isso vai adiante, vai avante. E mais uma boa tarde para o povo de Jardim Alegre, para todos os amantes do município de Jardim Alegre. E eu peço também a mesma coisa, todo mundo seja fiel e colaborador também com a administração.